Olá, eu estou gravando esse vídeo para responder a algumas perguntas que eu tenho recebido com muita frequência nos últimos dias. A pergunta diz respeito às eleições municipais que se aproximam. Perguntam o que fazer, para realizar uma boa escolha, um bom candidato, tanto para prefeito como para a Câmara Municipal. E essa pergunta faz todo sentido por duas razões. Primeiro, porque nos últimos tempos as pessoas têm tido muita dificuldade de se reconhecer, depois das eleições, nos candidatos eleitos. Muitos se perguntam, mas quem é que votou nessa pessoa? Como esse cidadão chegou lá? Diante de um escândalo ou de alguma coisa assim. E a origem desse espanto está exatamente numa escolha, às vezes, feita de forma automática, de uma forma não pensada. E o segundo motivo é a natureza da eleição municipal. Em geral, você tem, principalmente para vereador, um leque de candidatos muito grande, candidatos novos, muitas vezes é a primeira eleição que ele disputa, e, portanto, desconhecidos. Tá? Bom, para tentar ajudar você nesta decisão, que eu julgo da maior importância, porque afinal você vai transferir o seu poder para uma outra pessoa agir em seu nome, que é exatamente isso que é o voto, Você entrega a sua parcela de poder para que uma pessoa, para que um terceiro, reunindo um conjunto de parcelas, vai formar um poder maior e com isso poder negociar, encaminhar as pautas que você deseja, certo? Então, eu costumo trabalhar com dois tipos de voto. O primeiro voto é o voto de vizinhança. Ou seja, é aquele voto em que é dado na pessoa que o eleitor conhece, que vive no mesmo lugar em que o eleitor vive. Portanto, compartilha dos mesmos serviços, se encontra no futebol, se encontra na escola, no supermercado. É uma pessoa do convívio do eleitor. Portanto, o eleitor tem um conhecimento maior, às vezes para o bem, tanto dos aspectos positivos desse candidato, como dos aspectos negativos, tanto das virtudes como dos defeitos desse candidato. Não por isso essa escolha é a mais simples, justamente porque você conhece o candidato com mais proximidade, muitas vezes você é levado a votar porque é um amigo ou porque é um parente. E mesmo você sabendo que aquele candidato depois vai ter muita dificuldade de exercer o mandato do jeito que você gostaria. Então esse é o voto de vizinhança. Há um segundo tipo, que é o voto temático. Ou seja, é aquele candidato que, pela sua área de formação, pela sua área de atuação, tem um aprofundamento maior em determinado tema, que eventualmente o eleitor tem interesse numa atuação. Às vezes é a segurança pública, às vezes é na educação, na saúde, no comércio da cidade, nos temas relacionados ao meio rural, agricultura, não é? Então, esse é o candidato temático. O eleitor vai votar não numa pessoa próxima dele, mas uma pessoa que reúne condições técnicas e políticas para encaminhar as pautas relacionadas àqueles temas que ele tem interesse. O tema, por exemplo, da corrupção, que é um tema geral, mas muita gente foca isso como uma questão específica, que gostaria que o candidato atuasse. Muito bem. Bom,
Feita essa escolha de qual é o tipo, né, de voto que você tem, se é um tipo local ou se é um tipo mais temático, parte-se então para outra fase, que é a da avaliação, da análise desse candidato, não é? E eu trabalho com 4 critérios para lhe auxiliar nesta análise. O primeiro critério é o conhecimento desse candidato, né? Como disse, no tipo voto de vizinhança, você já conhece o candidato, né? No tipo voto temático, ele é um pouquinho mais complicado, porque você precisa conhecer esse candidato de uma forma mais aprofundada, né? Muito bem. E aqui na fase de conhecimento, há dois tipos de informação que você vai reunir. Primeiro é aquela informação que é passada pelo próprio candidato, né? Nas suas campanhas eleitorais, né? Eu sugiro que você pegue essas informações, coloque num canto, tá? Não é que você vai desprezar essa informação, mas ela é aquilo que o candidato quer que você saiba a respeito dele, e não efetivamente o que ele é. Muitas vezes ali tem informação que visa exatamente esconder, né, outras que não são tão favoráveis assim a esse candidato, né? Então, deixa essa informação aqui de lado e vá atrás das informações reais, tá certo? Procura saber, esse candidato tem processo da justiça? Ele responde a processo? São quantos processos? Esses processos estão relacionados a que assuntos? Né? Muito bem. Já foi condenado em algum desses processos? Porque os candidatos muitas vezes costumam minimizar processos judiciais dizendo que é perseguição de adversário, perseguição da justiça, perseguição de cá e perseguição de lá, né? Então a primeira coisa é essa. Segundo, esse candidato, ele é um candidato de esquerda ou é um candidato de direita? Por que essa informação é importante? Porque os candidatos de esquerda, eles têm um conjunto de compromissos, né? E os candidatos de direita têm outros compromissos. Eu não estou dizendo que esses compromissos são melhores ou piores, mas eles são diferentes, né? E você, como candidato, precisa entender isso, porque você já sabe que depois que esse candidato for eleito, a atuação dele vai refletir essa vinculação, né, com o espectro político que ele está vinculado, né? Enfim, você precisa reunir o máximo de informação possível a respeito desse candidato. Onde mora, né? Como é que é o relacionamento na família desse candidato? Tá certo? As redes sociais, uma excelente fonte de informação. Ali você vai não pegar a informação do jeito que ela está sendo apresentada a você, mas você vai ler as entrelinhas da informação. Tá certo? Diante de uma determinada polêmica na cidade, quais foram os comentários desse candidato? Né? Isso diz muito a respeito do caráter, dos compromissos que esse candidato tem. E ele provavelmente vai reproduzir isso posteriormente. Tá certo? Diante de um escândalo de corrupção, como é que foram os comentários desse candidato? Né? Ele paga os impostos em dia, gente? É importante. Porque, afinal, sem a arrecadação dos impostos, o Estado não pode fazer nada. Tá certo? Então, essas informações são muito importantes. Depois, os valores, né? Esse candidato tem uma religião? Qual é a religião? Né? Em que ele acredita? Né? Em que ele acredita? Quais são os valores que lhe são caros, que ele não transige?
né? Em relação à corrupção, por exemplo, como é que esse candidato se porta? Ou é daqueles que se tiver fácil, eu vou junto, né? Tem muitas pessoas, não só candidatos, né? Tem muitos eleitores também, né? Que se tiver fácil, né? Se for achado, não é roubado, não é assim que dizem, né? Descumpre as leis, né? Enfim, os projetos, né? Terceiro critério, propostas e projetos. O que ele está apresentando na campanha eleitoral como projetos e propostas? Tá? Esses projetos e essas propostas são viáveis? Estão na alçada de atuação do cargo que ele está almejando? Ou está prometendo coisas que depois não vai conseguir realizar? Financeiramente, é factível? Né? Ou está propondo projetos sem, assim, só porque acha que a população está querendo ouvir aquela proposta? Né? Ah, eu vou construir um viaduto para resolver o problema do trânsito. Né? Vereador não constrói viaduto. Né? Ah, eu vou acabar com esse negócio das multas de trânsito. Né? Legislação de trânsito compartilhada. Né? Tem a legislação federal, legislação municipal. Né? O que ele está propondo é a alçada da Câmara Vereador ou é da alçada federal? Enfim, esses projetos e propostas precisam ser colocados, precisam ser avaliados por você, eleitor. Eventualmente, leve para um especialista, uma pessoa que entenda mais daquele assunto. Diz, isso aqui que esse candidato está propondo, dá para realizar? É o que nós precisamos? É a prioridade? É a nossa prioridade? Né? Porque às vezes não, né, gente? Às vezes o que a cidade está precisando é de coisas muito mais simples. Né? Coisas muito mais simples. Enfim, tá aí um critério das propostas. E depois, o último critério é a capacidade de realizar os seus projetos. Esse candidato tem demonstrado que tem capacidade técnica, né, de aprofundar de formular suas propostas bem formuladas, bem consistentes, e políticas, né, de articular com outros atores para viabilizar os seus projetos? O que ele já fez? Ou é candidato só de discurso? Né? Ah, mas eu nunca fiz porque eu nunca tive poder de fazer. Não, mas você nunca pôde fazer grandes coisas. Mas e no seu dia a dia? No seu local de trabalho, por exemplo? Você consegue realizar as coisas adequadamente? Né? Então diz respeito à capacidade de executar. Não adianta você eleger pessoas muito bem intencionadas, inclusive, mas que depois vai ficar só de discurso. E aí um outro, que tem muito menos capacidade, acaba por aprovar mais projetos, encaminhar muito mais coisas do que o seu candidato. Tá aí a minha contribuição para você. Espero que você faça uma boa escolha nessa eleição e tenha um bom voto no dia 15 de novembro. Muito obrigado.